Boa noite. Estamos então retornando ao nosso grupo de estudo hoje, pelo Instituto Multiportas de Práticas Sistêmicas. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Amor do Espírito, do Bert Hellinger. Estamos na página 22, vamos começar no perdão. E quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Flávia. Boa noite. Obrigada, Flávia. Boa noite. O perdão. O ato de perdoar também funciona como substituto para um confronto necessário. Com isso, apenas se encobre e adia o conflito, em vez de resolvê-lo. Os efeitos do perdão são especialmente nocivos quando a vítima absolve o agressor de sua culpa, como se tivesse o direito de fazê-lo. Para que aconteça uma verdadeira reconciliação, a vítima tem não somente o direito, mas também o dever de exigir reparação e compensação. E o culpado tem não apenas o dever de assumir as consequências de seus atos, mas também o direito de fazê-lo. Um exemplo: a segunda vez, um homem e uma mulher, ambos já casados, apaixonaram-se. A mulher engravidou. Separaram-se dos parceiros anteriores e se uniram num segundo matrimônio. A mulher ainda não tinha filhos e o homem tinha uma filhinha do primeiro casamento, que ficou com a mãe. Os novos parceiros se sentiam culpados em relação à primeira mulher do marido e a sua filha, e o seu maior desejo era que a mulher lhes perdoasse. Mas ela estava zangada porque tinha pago, junto com a sua filha, o preço da vantagem deles. Quando falaram disso a um amigo, ele lhes sugeriu que imaginassem como se sentiriam se essa mulher lhes perdoasse. Aí reconheceram que tinham fugido das consequências de sua culpa e que sua esperança de perdão ia contra a dignidade e a reivindicação de todos. Reconheceram que tinham construído sua nova felicidade à custa da infelicidade da primeira mulher e de sua filha, e resolveram atender devidamente às justas exigências delas. Mantiveram, porém, sua nova escolha: a reconciliação. Entretanto, existe um modo bom de perdoar, que preserva a dignidade do culpado e do agressor. Ele requer que a vítima não faça exigências exageradas e aceite a compensação e a reparação que lhe forem oferecidas pelo ofensor. Sem tal perdão, não existe reconciliação. Vou dar um exemplo. A revelação. Uma mulher abandonou o marido e divorciou-se dele por causa de um amante. Muitos anos depois, viu que ainda o amava e lhe perguntou se a aceitaria novamente como sua mulher. Ele não quis se definir e decidiram consultar juntos um psicoterapeuta. O psicoterapeuta perguntou o que ele queria dela. O homem respondeu: desejo apenas uma revelação. O terapeuta disse que seria difícil, mas se esforçaria por consegui-la. Então perguntou à mulher o que ela oferecia ao homem para que ele a quisesse novamente como sua esposa. Entretanto, ela imaginou que isso seria muito simples e sua oferta foi sem compromisso. Não admira que não tenha impressionado o ex-marido. O terapeuta mostrou a ela que precisava reconhecer que o fizera sofrer e que ele precisava ver que ela queria reparar a injustiça cometida. A mulher refletiu um pouco, olhou para o marido nos olhos e disse: sinto muito pelo mal que lhe fiz. Por favor, deixe-me ser de novo sua mulher. Eu o amarei, cuidarei de você e no futuro você poderá realmente confiar em mim. Mas o homem continuou impassível. O terapeuta o encarou e lhe disse: o que sua mulher fez naquela época deve ter lhe feito muito mal, e você não quer vivenciar isso de novo. Então, brotaram lágrimas de seus olhos. O terapeuta continuou: uma pessoa contra a qual foi cometido tanto mal
sente-se moralmente superior à pessoa culpada. Por isso, sente-se no direito de rejeitá-la, como se não precisasse dela. Contudo, contra tal inocência, o culpado não tem chances. O homem sorriu, sentindo-se apanhado, voltou-se para sua mulher e a olhou com carinho. O terapeuta disse: Esta foi a revelação. Custa 50 marcos. Agora vocês vão embora. Eu não vou querer saber o resultado disso. A dor. Quando, em um relacionamento, uma ofensa de um parceiro conduz à separação, frequentemente achamos que ele agiu com independência e livre-arbítrio. Mas, se não cometesse essa ofensa, talvez fosse ficar enfraquecido e poderia reivindicar o direito de ficar ressentido com a outra pessoa. Frequentemente, o ofensor procura pagar pela separação sofrendo com ela, a ponto de contrabalançar a dor da vítima. Talvez ele somente queira abrir para si um espaço novo, ou mais amplo, e sofra porque só o conseguirá ferindo ou prejudicando o outro. Uma separação, porém, pode oferecer um novo começo, tanto para a pessoa que é ferida, como para a pessoa que causou a dor. A vítima também tem, de repente, novas possibilidades. Entretanto, se a vítima permanecer no seu sofrimento, dificultará ao outro seguir uma nova vida. Assim, apesar da separação, ambos permanecem amarrados um ao outro. Contudo, quando a vítima percebe a chance de um recomeço, proporciona liberdade e alívio ao ofensor. De todos os diferentes tipos de perdão, talvez esse seja o mais belo, porque reconcilia, mesmo que a separação perdure. Entretanto, quando a culpa e os danos cresceram a ponto de se transformarem em um infortúnio, só haverá reconciliação se houver uma total renúncia à expiação. Essa é uma forma humilde de perdoar, um render-se à impotência. Ambos, a vítima e o culpado, submetem-se a um destino imprevisível, colocando um ponto final na culpa e na expiação. Querem dar uma Bom e mal. paradinha? Ver se tem alguma coisa importante. Você pode me falar, por favor, a página, que eu já li esse trecho, mas eu me perdi aqui. 23. Obrigada. Estava lá na frente ainda. Lembro desse trecho porque eu li antes de vir para a aula. Ok. Eu achei interessante esse da revelação, que me pareceu, no final, o casal foi se consultar, né, com o psicoterapeuta. E aí, a princípio, eu entendi que o marido queria uma revelação da esposa, mas no fim das contas, a revelação era de que ele não estava aberto, né, a, digamos, se reconciliar a mulher, porque ele estava se sentindo superior, né, como vítima da situação, né? Então, a revelação em si não era em relação à esposa, era em relação a ele mesmo, né? Para ele foi essa a grande revelação, né? Bacana, né? Você achou que ele tinha, que a revelação tinha a ver com uma coisa em relação a ela? Eu entendi aqui, olha. Quer ver? Ele diz, desejo apenas uma revelação, que ela queria, o que ele queria dela, né? Isso, ele queria dela uma revelação, mas no fim das contas, a revelação foi que ela, né, o que ela estava oferecendo a ele para que ele a aceitasse de volta, ele, como se ele tivesse desdenhado, né? E aí, desdenhado no sentido porque ele estava se sentindo superior a ela, né? Pelo mal que ela havia causado. E aí, então, o terapeuta falou para ele, né, que
Uma pessoa contra a qual foi cometido tanto mal sente-se moralmente superior à pessoa culpada. Por isso, sente-se no direito de rejeitá-la, como se não precisasse dela. Contudo, contra tal inocência, o culpado não tem chances. Então, quer dizer, a esposa estava ali diante do marido querendo que ele a aceitasse de volta, que ele a tomasse de volta. E aí o marido esperava uma revelação da mulher, né, para ver se ele voltava ou não com ela. E no fim das contas, o que ela ofereceu, ele estava com a guarda tão levantada que ele não recebeu o que ela estava oferecendo. E aí o terapeuta falou essas palavras para ele. E ali o homem caiu em si, né? Percebendo como que ele estava se sentindo realmente superior. E foi aí que ele conseguiu olhar com mais ternura para a mulher, né? E aí o terapeuta falou, eis aí a revelação. Eu achei Uhum, fabuloso isso. aham. É Agora quando a você gente vê, né? fica achando que está no outro só, né, a questão. E a gente não olha para a gente mesmo, né? Uma separação, ela só pode se apaziguar, nem que seja para você ficar separado, se cada um assume a sua parte, a sua responsabilidade, né? É aquela famosa 50%, né? 50% para cada um. Porque senão, como o Berchelli está dizendo, né? Assim, porque senão você fica como inocente na história, né? Tamanha ingenuidade, tamanha inocência de achar que é só ela, Uhum. né? E tem uma revelação da parte dela também, né, que foi feita, eu acho que uma revelação dessa compreensão, né, que é um casal, então é para os dois, não é só para um, né? Uhum. E sempre isso é recorrente em todas as relações, né? Enquanto não se assume que não é porque as pessoas sempre medem isso, né? Assim, quem é que fez o mal? Então, quem fez o mal teria que assumir uma parte maior, né? Mas acontece que quem fez o mal, quem assume uma parte maior, fica aqui, né? Então, isso não vai se apaziguar, isso não é uma relação de casal. Então, só quando os dois. E aí, esse é o entendimento, que não é sobre quem fez mais mal, quem fez menos mal. É que os dois devem assumir responsabilidade de tudo de bom e de ruim que aconteceu nessa relação, porque eles ficam iguais. E é isso que apazigua. Porque a gente está sempre nisso, né? Quem é melhor, quem é pior, quem fez certo, quem fez errado, não sei o quê. E a gente fica nesse pensamento mecanicista. Quando a gente compreende que não é sobre isso, né? E sim que é uma relação de iguais, e para ser uma relação de iguais, os dois precisam ser igualmente responsáveis por tudo, mesmo que não fui eu que traí, foi o outro que traiu, né? Porque senão eu perco, né? Quando eu fico com menos responsabilidade, eu fico para baixo, né? E aí eu preciso. E é interessante, né? Que quando eu compreendo isso, tem uma coisa que assim, eu assumo a minha parte, que é igualzinha do outro, é uma coisa que se apazigua, sabe? Eu não fico cobrando mais. Como uma pessoa que, né, que briga e fica 200 anos depois, vai levantar as mesmas coisas, entende? As mesmas coisas, porque você, aquele dia, não sei o quê, não sei o quê, É como né? quem achasse que os 50% do outro, na verdade, são 60 ou 80, né? Não pode ser 50,01, não pode, É, né? Faz isso, né? sim. Tira, e a pessoa perceber que ela fica como a menor, né? E o outro fica acima. E quem fica acima, né, também é uma ingenuidade também, né? Porque assumir mais parte disso, né, cria para ele uma exigência que ele não pode cumprir, a parte do outro, que é a parte do outro. É uma relação de iguais, gente, uma relação de iguais. É tão difícil, né, nessa relação a gente manter esse equilíbrio, porque é fácil a gente fazer isso, muito fácil, né? Mas muito bom, Lili, né, trazer isso, que é realmente muito importante. Eu coloquei, eu tinha notado da outra vez que eu tinha lido, na página 22, no pedacinho A Reconciliação, eu coloquei um coraçãozinho e escrevi JR, que é a Justiça Restaurativa, né?
É muito, né, Cláudia? É muito a cara. Muito. Abre o microfone, Abre, Ale. Alê, o seu som. Achei que tivesse aberto. Eu pensei isso logo que a gente leu a questão do perdão, que fala ali, me lembrou muito a questão da justiça criminal, né? De quando está a vítima junto com o seu agressor, como que é a dinâmica ali da constelação, no trecho do perdão. Tanto que eu até sublinhei aqui, que é bem isso mesmo, essa dinâmica. Uhum. Muito bom. Vamos mais um pouco? Vamos vai, Favinha. Bom e mal. Gostaríamos de dividir o mundo em duas partes. Uma que possui o direito de existir e outra que, embora exista e atue, não possui esse direito. A primeira parte a denominamos bom ou saudável, felicidade ou paz. A outra denominamos mal ou doente, infelicidade ou guerra, ou lhe damos qualquer outro nome. O fato é que chamamos de bom ou benéfico o que é leve para nós, e de mal ou maléfico o que nós é pesado. Contudo, olhando com atenção, vemos que a força que faz o mundo avançar baseia-se no que chamamos de mal ou maléfico. O desafio para aquilo que é novo vem daquilo que gostaríamos de eliminar ou excluir. Assim, quando buscamos escapar do que é pesado, pecaminoso ou agressivo, perdemos justamente o que queríamos conservar: nossa vida, nossa dignidade, nossa liberdade, nossa grandeza. Somente aquele que se defronta com as forças obscuras e concorda com elas, permanece em contato com as próprias raízes e com as próprias fontes de sua força. Tais pessoas não são simplesmente boas ou más. Elas estão em sintonia com algo maior, com sua profundidade e força. Aquilo que nos pertence. Existem coisas mais ou pesadas que nos pertencem como um destino pessoal. Por exemplo, uma doença hereditária, circunstâncias traumáticas de nossa infância ou uma culpa pessoal. Quando concordamos com o que é pesado e o incorporamos à realização de nossa vida, isso se torna para nós uma fonte de força. Quando, porém, nos rebelamos contra esse destino, por exemplo, contra um ferimento de guerra, ele rouba a força de nosso destino. O mesmo vale para a culpa pessoal e suas consequências. Aquilo que não nos pertence. Nos sistemas familiares, é comum que uma outra pessoa assuma o destino rejeitado ou a culpa recusada por alguém. Isso tem efeitos duplamente nefastos. Um destino alheio ou uma culpa alheia não nos dão força, pois somente nosso próprio destino e a nossa própria culpa são capazes disso. Contudo, a pessoa cujo destino ou culpa assumimos fica enfraquecida, pois, dessa forma, o seu destino e a sua culpa também perdem sua força para ela. O destino. Sentimos-nos culpados também quando o destino nos beneficiou à custa dos outros, sem que o pudéssemos impedir ou mudar. Por exemplo, a mãe morre no nascimento de alguém. Sem dúvida, ele é inocente e ninguém poderá responsabilizá-lo por isso. Mas o conhecimento da própria inocência não o alivia. Por se sentir ligado pelo destino à morte de sua mãe, jamais se livra do peso da culpa. Um outro exemplo: alguém dirige seu carro quando estoura um pneu. O carro derrapa e se choca com o outro. O segundo motorista morre, enquanto o primeiro se salva. Embora não tenha culpa, sua vida ficou enredada com o sofrimento e a morte do outro. Apesar da comprovação de sua inocência, sente-se culpado. Um terceiro exemplo. Um homem contou que, no final da guerra, sua mãe, que estava grávida dele, viajou para buscar o marido no hospital militar e trazê-lo para casa em segurança.
Na fuga, foram ameaçados por um soldado russo e o mataram para se defender. Embora tenham agido em defesa própria, sentem-se agora, inclusive o filho, permanentemente culpados, pois estão vivendo ao passo que o outro morreu no cumprimento do dever. Em face da culpa ou da inocência imposta pelo destino, sentimos-nos absolutamente impotentes. Por isso, nos é tão difícil carregá-la. Se tivéssemos culpa ou merecimento, teríamos também poder e influência sobre isso. Mas o que sentimos é que estamos entregues, tanto no mal quanto no bem, a um destino imprevisível que, independentemente de sermos bons ou maus, decide sobre nossa vida, ou morte, salvação ou desgraça, felicidade ou perdição. Essa impotência imposta pelo destino apavora muitas pessoas, a tal ponto que preferem abrir mão da felicidade ou da vida que receberam a aceitá-la como uma graça. Frequentemente, elas tentam mais tarde invocar o mérito ou uma culpa pessoal, talvez para fugir da sensação de estarem sujeitas a uma salvação imerecida ou a uma culpa indevida. O padrão habitual de reação a uma culpa imposta pelo destino é que a pessoa que foi beneficiada à custa de outra limita essa vantagem ou abre mão e se desfaz dela, por exemplo, através do suicídio, de uma doença ou de uma culpa pessoal pela qual é punida. Tais soluções, associadas ao pensamento mágico, são formas infantis de lidar com uma sorte imerecida, pois, na verdade, não diminuem a desgraça, mas, pelo contrário, aumentam-na. Por exemplo, quando um filho cuja mãe morreu de parto limita a própria vida ou comete suicídio, o sacrifício dessa mãe foi inútil. E ela ainda se torna, de certa forma, responsável pela desgraça dele. Se, porém, o filho disser, querida mamãe, se você perdeu sua vida com o meu nascimento, isso não pode ter sido em vão. Farei algo de minha vida em sua memória. Então, a pressão da culpa imposta pelo destino se torna uma força motriz para a sua vida, tornando-o capaz de ações que outros não teriam a força de realizar. Nesse caso, o sacrifício da mãe produz um efeito bom para além de sua morte, reconciliando e criando paz. Em casos como este, todos os envolvidos sofrem uma pressão para compensar, pois quem recebeu algo do destino também quer dar algo em troca. Caso não possa fazê-lo, quer ao menos privar-se de algo equivalente. Mas os caminhos habituais levam ao vazio, pois o destino não se importa com nossas exigências, reparações e expiações. Acho que pode dar uma paradinha. Eu me lembro de um seminário que eu participei da SOFI e tinha uma mulher constelando que justamente ela tinha sofrido um acidente de carro, mas no caso, o carro que se chocou contra o dela, que foi quem realmente provocou o acidente, né? Todos morreram. E mesmo não tendo sido ela que provocou o acidente, ela se sentia culpada, ela não conseguia, ela não estava bem na vida dela, sabe? Porque como se fosse assim, a vida dela custou a vida de todos os outros. E ela estava emaranhada nisso. Então, quer dizer, mesmo não tendo sido ela quem provocou o acidente, é como se ela não se sentisse merecedora de estar viva, porque todos da família, né, do outro carro tinham morrido. E aí, como que isso realmente acaba reforçando a tragédia, porque ela estava numa trajetória de doença já, sabe? Para seguir na morte, né?
Pois é, não à toa acaba se envolvendo numa coisa dessa, né? Não é uma coisa tão aleatória assim, né? Uhum. E é interessante que o Bert Hellinger sempre fala dessa questão, e de uma forma muito sábia, como sempre, né? Da gente se sentir em vantagem, né? E como que muitas vezes é insuportável a gente realmente se sentir em vantagem, mesmo quando a gente nem conhece as pessoas, como nesse caso, no caso de um acidente, né, em outros casos aí da vida, como a gente vê, né, como a gente assiste um noticiário sobre a guerra, as pessoas ficando separando, ficando sem os filhos, mortes, as coisas assim, você fica apavorado, né? Muitas pessoas já chegaram para mim, né, e disseram assim, gente, eu toda feliz, né, assim, sabendo que tem gente morrendo lá, eu toda feliz, querendo, comemorando meu aniversário, né, e a pessoa, você vê que, assim, tá querendo, naquele momento, assim, se chicotear, sabe, por estar vivendo uma situação, tá bem, tá feliz, sabendo, né, que tem outras pessoas em situações tão difíceis, tão adversas, e é interessante, pessoas que, na verdade, a gente nem conhece. Então, você vê a força dessa atuação e como é preciso que a gente, exatamente, né, que a gente saia disso, como uma vibração, né? Que a gente precisa, quem está bem, ter essa consciência para que a gente possa puxar isso. Porque imagina, né, se a gente ouvindo tudo isso, né? Tem guerra, pessoal lá em Petrópolis que ficou, não sei o quê, então todo mundo assim, acabou festa, todo mundo fecha, né? Cortina preta para todo mundo, entende? Ninguém fala, ninguém se encontra, vamos até que todo mundo fique bem. Aí quando todo mundo ficar bem, né? E não é assim que as coisas acontecem, né? E perceber que nós também temos uma responsabilidade até coletiva em relação a isso, né? E que a nossa felicidade, a felicidade de todo mundo importa. E a gente perceber que essa vantagem ela precisa ser sustentada mesmo com muita consciência, né? E para honrar essas pessoas, né, para honrar os nossos, honrar essas pessoas, né, isso não significa não ajudar, isso não significa não se solidarizar, né, não ter empatia, né, mas a gente sustentar isso, né, para que a gente possa mover energeticamente, vibratoriamente, né, essas o mundo e essas pessoas. Essa é uma consciência muito, 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 muito importante, porque senão a gente só fica repetindo destino. Eu Só entendo, repetindo destino. eu entendo, Marisa, que essa vantagem que você fala é um reconhecimento do merecimento próprio, né? De você estar vivendo aquilo, mesmo que outras pessoas estejam vivendo uma dificuldade, se aquela felicidade chegou para você, chegou porque você merecia, você tem que reconhecer. Não vai se Uhum. desfazer e não vai deixar de ter empatia pelas pessoas. Mas você tem que reconhecer esse merecimento também, tem que vibrar também isso. Sim, Eu entendo como um merecimento. Se chega para a sim. gente, é porque a gente merece. Então, e como é que é difícil de reconhecer isso, né? Com a nossa mãe, por uma mãe, por exemplo, que morre, né? E você dizer assim, gente, eu nunca vou poder ser feliz, porque minha mãe morreu. Ela perdeu a vida para que eu pudesse ter a vida. É um peso muito grande. Mas então, assim, o que ele propõe, né? Morrer, né? Se suicidar, morrer, ou mesmo adoecer, ou ser infeliz, né? Não cura, não traz de volta, não justifica a morte dessa mãe. Muito pelo contrário, se a mãe tivesse a oportunidade de dizer, né, o que ela queria, né? Então a gente ganha força. Aqui, antes dele falar do destino, ele fala que aquilo que nos pertence, né, o bom e o mal. Aqui no bom e o mal, ele fala quando a gente reconhece isso e vê que isso faz parte e que se a gente toma isso sem questionar, sabe? Ver que isso faz parte, que tudo isso moveu a vida, tudo isso trouxe a vida, né? A gente ganha força, a gente ganha força, mas nós distorcemos isso, né? E o que ele propõe é que a gente possa olhar isso de uma outra forma, para que a gente ganhe força, para a gente possa criar um propósito a partir disso, né? Que é honrar uma mãe que a vida dela não vai ficar em vão, né? O que ela deu, o que custou a ela, né? Não será em vão
E você já pensou a força que se ganha a partir disso? Né? E eu pensar que tudo que eu fizer agora vai ser em honra dela, né? E que a minha vida teve um preço alto e eu vou honrar isso, né? Tomar a vida com tudo, né? Pelo preço que custou Pelo a preço que mãe custou. e a ela também, né? E honrar ela, É né? aceitar o destino difícil, né? Ali É. fala também que quando a gente não. Na parte do. Cadê? Ele fala ali, né? Porque você não, você fazer coisas ruins a partir disso, né? Ele não diminui a desgraça, só aumenta, E ainda né? tira a honra, né? A dignidade, A a dignidade. dignidade do outro de viver o destino dele. Isso é a Sim. coisa mais legal, né? Que depois ele vai falar aqui também na Aquela humildade. aquilo que não nos pertence, né? Foi falado isso, de você não. Quando você assume o destino do outro, né? Você tira a força e a dignidade. Hoje alguém me contou, hoje alguém me contou que ganhou o nome do avô, né? E esse avô ficou rompido com o pai dele durante muito tempo, até o leito de morte. Só se reconciliaram no leito de morte desse avô. Ele carregou esse nome com um peso muito grande, sabe? E ele sempre ouviu falar muito mal desse avô, porque o pai falava muito mal do avô. Eu fiquei pensando, né, como uma pessoa atravessa a vida, entende? Né? Carregando um nome de alguém, né, que ele ouviu falar mal a vida inteira. E ele carrega aquele nome, até chegar numa depressão, né? Até chegar numa depressão. Quando na própria vida não se teve motivo nenhum para uma depressão, assim, que ele escutou a vida toda. Você é um cara bonito, você é um cara, um bom profissional, você, né, tem isso, teve aquilo, não sei o quê, e não justifica uma depressão. Mas aí quando você escuta a história, né, você amplia a história, você vai ver, nossa, como foi pesado isso para ele. Ô, Como foi Marisa, pesado. nesse exemplo que você trouxe agora, é até a questão da pessoa se confundir, né? Porque ele sofreu tanto achando talvez até que ele era o próprio avô, né? Por conta de um nome que ele recebeu, né? Quando na verdade o que é do avô e a vida dele é a vida dele. Né? E Pois é, e com isso Mas também olha, trouxe essa coisa do muitos nome tem conflitos, um né? peso, né, Tem para um as peso. constelações. Eu já vi bastante constelação. Você tem o nome de quem? Quando o nome representa algo e que sugere a identificação dessa pessoa, desse cliente, né, com o ancestral. Então, o nome ele tem um peso muito grande. Isso influenciou, inclusive, na relação dele com o próprio pai, né? Entende? uhum. Uma relação também muito conflituosa, assim como era com o pai do pai, né? Com o avô, que ele carrega um nome. Então, e aí perceber isso, a pessoa não tem essa noção, né? Assim, de que ele tem com isso, Eu né? queria chamar a atenção de novo por essa parte do bom e mal. Esse trecho é lindíssimo, né? É pensamento sistêmico na veia, na Na veia. veia. E aí, chamar atenção para assim, o finalzinho, que ele deixa bem claro assim, tais pessoas não são simplesmente boas ou más. Eles estão em sintonia com algo maior, com sua profundidade e força. Esse algo maior que tudo inclui, aquilo que a gente acha que é bom e aquilo que a gente acha que é mal. E a gente acha isso a partir de uma consciência pessoal, né, que ainda não está ligada à consciência do todo. Então, isso aqui, se a gente pudesse copiar isso aqui, deixar assim, a nossa vida, um quadrinho, manda emoldurar isso, né? Ler isso todo dia, botar no espelho, sei lá, para a gente poder ir projetando essa visão, que é fundamental, né, para o pensamento sistêmico, para as constelações. Eu achei belíssimo. O mais difícil para mim, não é para aceitar, mas para entender, para compreensão, é
essa coisa de que existe um destino, você não tem livre-arbítrio, você não faz escolhas, você tem um destino. Você Não é tem bem um assim, destino. Verinha, não é bem assim. Não, pelo que exatamente eu estava lendo aqui e com você estava ouvindo ela ler e me deu esse, foi isso que eu entendi que eu não estava conseguindo alcançar. Quando a gente vai entendendo a consciência familiar, a consciência do clã e a consciência espiritual, a gente vai percebendo que realmente as nossas escolhas, elas podem estar muito limitadas. Mas por quê? Porque a gente ainda vive num estado muito grande de inconsciência. À medida que a gente vai fazendo esse processo de individuação, que a gente vai se aproximando da nossa alma, do nosso espírito, a gente vai se tornando um pouco, e cada vez um pouco mais livre. Mas ainda assim, né, o Bert deixa claro, principalmente naquele conto maravilhoso dele, que ele fala do cavalo, né? Não sei se vocês lembram disso, que ele vai explicar as consciências a partir dessa questão do cavalo. A pessoa que monta um cavalo, né, e ele fala assim, então, que tem vários cocheiros, então, como se fosse assim, a gente fica se adaptando a cada cocheiro, ou seja, a cada grupo de consciência, porque cada grupo de consciência tem a sua regra, tem o seu, né? Então ele vai fazendo uma analogia, uma comparação, né, uma metáfora com essa história, e ele fala que realmente a gente, enquanto a gente está muito inconsciente, a nossa liberdade é muito pequena, né? E outra coisa que eu acho importante esclarecer também do pensamento de Bert é que, para ele, destino não é algo que está na frente, tá? Que muitas vezes a gente entende destino assim, como um conceito semanticamente carregado, como algo que assim, meu destino, onde eu vou, para onde eu vou, algo como se estivesse na frente. Não, Bert entende destino como algo que está atrás, inclusive essa representação que aparece em muitas constelações. O destino se coloca, por quê? Assim, é isso que a gente não escolhe a priori, ou pelo menos não com esse nível de consciência que a gente tem aqui. A família onde a gente nasce é nosso destino. Se a gente nasce e a nossa mãe morre no parto, é isso que ele está falando, é o nosso destino, de ter uma vida assim. Ou seja, é algo que já aconteceu. A cor da minha pele, a cor do meu cabelo, o país onde eu nasci, a língua que eu falo, isso é meu destino. Entende, Verinha? Então, é algo que está atrás e não na frente. Isso para Bert, né? Mas o que foi tal como foi, né? E é isso que ele fala da concordância. Se a gente não concorda com esse destino, ou seja, com algo que já nos é dado, né? Então, perceber essa nuance parece bobagem, mas não é não. Tem influência nesse pensar, né? Então, e a liberdade, né, o que a gente bate, que ele sempre falou muito, que a gente bate muito, porque assim, estamos presos, principalmente quando a gente está no julgamento e a gente não concorda, porque aí é onde a gente se emaranha. Então, por isso que o exercício, isso que a gente vem batendo, vem trabalhando, do sim, da gente concordar, perceber, porque a gente não vai ter consciência de tudo, todos esses processos, todas essas histórias vão ficar inconscientes, a gente não vai ter uma vida para a gente trazer tudo isso, entende? Né? A consciência, a memória. Então, qual é o nosso exercício? Mesmo que a gente não saiba exatamente o que aconteceu, concordar. Estar o tempo todo nessa postura, essa que é a postura sistêmica, né? Dizer assim, para mim tudo foi bom. Para mim tudo foi bom, eu ganhei a vida. Então, assim, se o vovô fez isso, se a vovó fez aquilo, se o papai não sei o quê, se a mamãe não sei o que lá, né? Para mim tudo foi bom, tudo como foi bom, eu ganhei a vida. Então, é nesse processo que a gente vai escutando as histórias, né? E tem história, né, gente? E como toda história, tem coisas boas, tem coisas ruins. Então, a gente escuta coisas do arco da velha, porque tudo faz parte da vida. E aí a gente fica, nossa, essa pessoa, hein, fala sério, não sei o quê, né? Coitada da vovó, vovô, putz, grilo, não sei o quê, e aí começa. Né? Não devia ter feito assim, pô, por que não fez assado? E a gente começa a entrar numa história que a gente não estava lá, num tempo que a gente não viveu, numa situação que a gente não tem nada com isso.
Então, qual é a nossa postura que a gente precisa exercitar? Escutou a história e dizer, para mim tudo isso foi maravilhoso. Sinto muito, né? Se a vovó sofreu, se a minha bisa, meu biso, né? Isso tudo tem acontecido, mas para mim, e isso, né, a gente percebe assim, o grau de maturidade, né, de autonomia que a gente precisa de desenvolver para chegar e dizer assim, para mim isso foi bom. Mesmo que tenha sido uma desgraceira daquela, né? E eu poder dizer isso, porque nesse momento é como se eu olhasse para trás e dissesse assim, olha, nada disso foi em vão. Para mim foi bom. Olha, a vida chegou até a mim. E eu vejo a força disso. Eu vejo a dignidade de todos vocês. Eu vejo a força disso. Eu vejo o amor disso. E tomo tudo isso como foi. E aí, assim, não necessariamente eu preciso trazer a consciência tudo que aconteceu, como aconteceu. Até porque a gente tem várias versões de muitas histórias, né? Mas então é uma postura. É uma postura. Por isso que tem gente, assim, quando chega a um certo nível de consciência, só reverencia e deixa tudo, não quer nem saber, muitas vezes, entendeu? Só reverencia e pronto. Foi como foi, para mim tá tudo certo, né? E isso é libertador. Essa parte da humildade, quando ele diz que não existe uma lei que pune quando sou culpado e salvo quando é inocente, que eu devo ter humildade para encarar e receber tudo como é, independente de qualquer coisa. Então vamos ler essa humildade aí? Vamos. Vai lá, Flavinha. A humildade, o que torna a culpa imposta pelo destino mais difícil de suportar é a sensação da própria inocência. Se eu fosse punido quando culpado e salvo quando inocente, poderia supor que o destino obedece a uma lei e a uma ordem moral. Poderia influenciá-lo e dirigi-lo por meio da minha culpa ou da minha inocência. Mas, se sou salvo, independentemente da minha culpa ou inocência, enquanto outros perecem, tanto inocentes quanto culpados, então eu me sinto totalmente entregue a esses poderes e, inescapavelmente, confrontado com a impotência que o destino impõe à minha culpa e à minha inocência. Resta-me, como única saída, submeter-me e sujeitar-me voluntariamente a uma força maior, seja para minha felicidade ou para minha desgraça. Tal ação tem como base uma postura que eu chamo de humildade. Ela me permite concordar com a minha vida e a minha sorte pelo tempo que durarem, independentemente do preço que os outros pagaram por elas. Ela também me leva a concordar com a minha morte e com um destino difícil, quando chegar a minha vez, independentemente da minha culpa ou inocência. Essa humildade leva a sério a experiência de que eu não comando o destino, mas ele a mim. Ele me acolhe, sustenta e deixa cair, de acordo com leis cujo mistério não posso nem devo desvendar. Essa humildade é a resposta adequada à culpa e à inocência impostas pelo destino. Ela me torna igual às vítimas, equipara-me a elas. Permite-me honrá-las na medida em que não rejeito ou limito o que recebi à custa delas, mas justamente o aceito com gratidão, apesar do alto preço que custou, e depois transmito algo disso a outras pessoas. Até aqui eu falei da culpa e da inocência no processo de dar e tomar. Entretanto, elas possuem diversas faces e atuam de diferentes maneiras. Os relacionamentos humanos são os relacionamentos humanos são uma articulação de várias necessidades e ordens que procuram se impor por meio de diferentes sentimentos de culpa e inocência. Abordarei essas outras formas de sentir culpa e inocência
quando falar dos limites da consciência e das ordens do amor. Ainda acrescento algo sobre a ordem e abundância. Ordem e abundância. Ordem é a maneira como coisas diferentes atuam em conjunto. Envolve, portanto, diversidade e abundância. Mantém-se na troca, une o disperso e o congrega na execução. Envolve, portanto, movimento. Prende o que perece numa forma que lhe dá permanência. Envolve, portanto, duração. Mas, em relação ao tempo, procede como a árvore, que antes de tombar deixa cair o fruto que lhe sobrevive. Envolve, portanto, renovação e mudança. Ordens, se são vivas, vibram e evoluem. Através do anseio e do medo, nos impelem e disciplinam. Ao imporem limites, também abrem espaço. Estão mais além daquilo que nos separa. Acho que pode dar uma paradinha, Flávia, para a gente não entrar nesse limite ainda da consciência, porque o nosso tempo está terminando. Eu acho que essa questão da gente poder falar da Melhor mesmo. humildade, eu acho que sela essa questão que a gente sela, né, no sentido coroa, na verdade, o que a gente está trazendo aqui sobre o destino, né? Essa postura, né? Concordo? Hoje eu vejo assim que das maiores virtudes que a gente pode cultivar para a gente é essa postura, essa humildade. Para, inclusive, a gente se libertar, né? Às vezes, de destinos tão difíceis e de coisas tão ruins, né? Eu acho que esse trecho aqui da humildade você tinha explicado tintim por tintim logo antes. É Né? isso, Então, eu tô falando, só somar veio coroar o que a tudo, gente né? estava falando sobre a questão É, do destino, né? é. Por isso que muitas vezes, quando você entra num lugar, né, um lugar onde aconteceu muitas coisas difíceis, ali na Gamboa, por exemplo, sabe, assim, lugares de muitos sofrimentos. É na Gamboa? É, né? Onde tem o Cais do Valongo? Isso, Sim. né? Lugares de muito sofrimento, lugares onde, né, qualquer coisa, né, onde você sabe da história, você respeita, você fica nessa postura, né? É um lugar onde você deve entrar, onde botar os pés já nessa postura realmente humilde, dizendo assim, eu respeito tudo que aconteceu aqui, né? Como aconteceu. Porque essa história é parte da nossa história, né? E por ser parte da nossa história, nossa vida também se deve a tudo isso, né? Então, muito respeito e gratidão. Gratidão, né? Que já está tão assim, como é que fala? Romantizado, né? A questão da gratidão. Mas é isso, é um reconhecimento, né? É um reconhecimento. Alguém quer comentar para a gente então finalizar? Aqui, para mim, depois eu vou ler de novo, é a ordem e a abundância. Quando ele coloca aqui o que a ordem envolve, né? A ordem envolve diversidade e abundância, envolve movimento, duração, renovação e mudança. Porque as ordens, se são vivas, vibram e evoluem. Através do anseio e do medo, nos impelem e disciplinam. Ao imporem limites, também abrem espaço. Estão mais além daquilo que nos separa. É interessante porque acho que aqui ele está fazendo como se fosse o contraponto, né? Como se a gente achasse que se é ordem, né? A palavra ordem ela traz algo que talvez parecesse engessado, né? Ou já
sei, estabelecido, uma uma coisa estrutura. de autoritarismo, né? Talvez, né? Uma coisa assim de uma... E também de estrutura bem definida, né? Acho que as Algo duas mais coisas. estático. E justamente o Então, mas contrário, né? Mais Mas, rígido, é, né? então, isso que é, de novo, desculpa se eu insisto nisso, mas para mim isso é tão fundamental para a gente entender, chegar um pouco perto, né, do pensamento do Bert Hellinger, né, tão genial, que é a história do pensamento sistêmico mesmo. Em cada ordem está embutido o caos e vice-versa. O que você, como você vai ordenar se não tiver uma desordem? E vice-versa. É o símbolo do yin e do yang, né? Um está contido no outro. Essa é algo como se fosse uma ordem mesmo, uma lei que nos rege. Na ausência de E a palavra é melhor, né? Um interdependência, princípio. Hã? e a interdependência, né? Um existe Dependência. em função do outro também. Exatamente. Porque nós vivemos essa experiência aqui nessa realidade, que é uma realidade dual, né? Tanto é que um dia eu propus até um debate, foi interessante, porque muitas pessoas têm, e eu, claro que compreendo, cada um com a sua experiência, mas assim, uma certa dificuldade de entender a polarização ou as polaridades a partir desse olhar conciliador, integrador. Porque muitas vezes a polaridade ou a polarização é vista como algo excludente. Ou você é uma coisa ou você é outra, mas isso pensa assim quem ainda tem um pensamento mecanicista, que vai ficar no ou. Ou você é uma coisa ou você é outra, você está num polo ou você está no outro. E outra coisa que eu acho interessantíssimo também, que Bert me trouxe assim, né? A gente também fica falando de algo desse equilíbrio e da compensação, para os budistas, o caminho do meio, né? Só que a gente não vai saber qual é o caminho do meio se a gente não souber quais são os polos. Esse é o princípio, inclusive, da homeopatia. Né? Então, assim, a gente pensar introjetar esse pensamento sistêmico, incluindo realmente tudo que há, porque se há o mal, entre aspas, esse mal ele é pensado e ele está a serviço do bem. Como a gente pode saber o que é o bem se a gente não sabe o que é o mal e vice-versa? Né? Então, isso é um exercício, é uma mudança mesmo, né, de ser, de modo de pensar, e que eu acho que é isso que faz com que a gente se desenvolva para esse caminho de libertação das consciências, dos limites. Ele fala aqui dos limites, ao imporem limites, também abrem espaço. Olha aí, coisa mais linda. Porque quando arruma, né? Quando arrumam, outros espaços se abrem. Sim. Esse é um olhar bem virginiano. Né, Lê? A ordem ela é super necessária, que ela não é estática, né? Até porque senão a gente não consegue enxergar nada, né? Viver no caos também é complexo, né? Uhum. É muito lindo isso. Muito bom, né, gente? Então, chegamos ao fim, então, da nossa Sensacional o leitura de estudo de hoje, hein? Tem uma frase sobre o caos que eu gosto muito. Deixa eu só... Espera aí que eu vou achar só para ler rapidinho. Uma frase de Nietzsche. É uma frase de Nietzsche em Zaratustra. É preciso ter o caos dentro de si para dar origem a uma estrela bailarina. Lindo. Eu sou apaixonada por essa frase. Nietzsche influenciou muito o pensamento de Bert também, né? Uhum. Aí você falando de Nietzsche, falando de caos, eu lembrei de uma série chamada The Witcher. E não vi ainda. Tem que ver. Eu queria indicar. Deixa eu só finalizar aqui, então, a gravação, né, gente? Flávia, obrigada pela leitura, viu, querida? Obrigada, Flavinha. Vou encerrar aqui.